Lá, FAMERP 2023. Seguimos no ritmo, hein? Aquela questão clássica, né? De análise. Leia o texto para responder a questão. A pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, formado por uma mistura sólida de nitrato de potássio, carvão e enxofre. Os componentes de uma amostra de pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir, tá? Então, olha só, ele dá aqui solubilidade, insolúvel, insolúvel, solúvel, e ele dá essas relações de análise, né, que a gente tem que analisar por extração aqui. Então, evaporação, adição de água em excesso, agitação e tudo mais, tá? Antes só da gente fazer essa questão, eu quero te trazer só uma lembrança breve, tá? Sobre o quanto você se acostuma com o vestibular. Por quê? Vocês lembram da questão da Unesp, que tinha um quadro bem parecido, e você sentiu dificuldade para interpretar? O quadro é muito parecido aqui. Então por quê? Porque é um padrão de bancas, tá? Então quando você se acostuma a fazer provas de São Paulo, ou provas de vestibular, você começa a aprender a linguagem da prova e pronto, né? Você vai começar a entender como interpretar, você vai ganhando esse repertório, tá? Então o quadro apresenta solubilidade dos componentes da pólvora negra em água e um sulfeto de carbono, CS2. No processo de separação representado, os sólidos D, F e H são respectivamente... Ih, questão pancada, hein? Sólido D, F e H. Deixa eu sinalizar então quem que ele quer. O sólido D, o F e o H. Vamos entender aqui na separação. Ele fala, tem uma pólvora negra, adição de água em excesso, agitação e filtração. Com isso ele consegue fazer o líquido A e tirar o líquido B. Como é que eu vou saber então, Renato, quem é o líquido e quem que é o sólido? Ora, o líquido tem que ser solúvel. Então, solubilidade em água. O KNO3 é solúvel. O C é insolúvel, que é o carvão ali, e o S seria insolúvel, não é? Então, o que eu conseguiria entender aqui? Que o líquido A que vem para cá seria o KNO3, correto? E para cá vem o carvão e vem o S. Concordam comigo? Se eu estiver errando, vocês me falam aí, porque eu estou fazendo a questão agora, né? Nunca vi ela na vida antes, né? A maioria das questões, às vezes, eu seleciono para vocês e eu nem tenho tempo de revisar ela antes, né? Daí se está errado, eu vejo depois, tá? Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, é um disulfeto de carbono, CS2, né? Ah, mas olha só um detalhe agora aqui, né? Apresenta solubilidades componentes da pólvora negra em água e um disulfeto de carbono, CS2. Tá, beleza, tem 2 enxofre, beleza. Agora entra o líquido A, evaporação. Vaporar, sólido D. Então agora a gente tem que pensar aqui em relação ao KNO3, né? Que aí vai evaporar e vai sobrar só o sólido. Então o sólido D seria aqui saindo a água, porque aqui eu tenho uma solução, né? De água e KNO3 e sobraria só o sólido KNO3. E vamos enxergar aqui durante esse outro lado. Adição de CS2 líquido em excesso, agitação e filtração. Adicionando o CS2 líquido, eu vejo que o carbono é insolúvel e o S é solúvel. Então, a partir desse momento, o que eu vou ter? Sólido vai ser aquele que vai precipitar, que é insolúvel, que é o C. E aqui eu vou ter um líquido que tem a presença nada mais do que o S, né? E o CS2. Então, o sólido F já tem alguns aqui. Eu tenho o KNO3, eu tenho aqui o carvão e agora sobra o H, que é por destilação. E aí, por destilação, é o último que eu vou extrair, né? Do H ali seria o S. Qual que é o gabarito que a gente vai ter aqui? KNO3, C e S, gabarito letra D. Letra B, né? E aí, acertaram? Tranquilo? Eu fui pensando na hora da questão, né? Porque essa questão aqui, você tem que ir fazendo por análise, né? Mas é esse raciocínio mesmo. Vamos recapitular a análise, para quem não entendeu. Tenho a pólvora negra, que é um componente que eu tenho o nitrato de potássio, eu tenho carvão e eu tenho enxofre, não é? O Felipe falou assim, eu fiz só o C e pronto, né? Bom, adicionei a água. Adicionando água, que é a primeira análise do quadro vai me ajudar, eu tenho que analisar quem é solúvel e quem não é. Quem é solúvel vai para o líquido, quem não é precipita e vai para o sólido. Somente o sal é solúvel, pum, o sal vem para cá, né? E para cá vem os outros dois sólidos, carvão e enxofre. Aqui, faço a evaporação da água, sobra somente o sal sólido. Pum, somente o sal sólido. Matei a questão. Venho para a segunda análise de B. Na segunda análise de B, coloco aqui então no disulfeto de carbono. No disulfeto de carbono, carvão é insolúvel, então ele precipita e o líquido vai conter enxofre e o disulfeto de carbono. Por fim, na destilação, eu tenho o líquido, retiro o disulfeto de carbono e sobra somente o sólido ali que é o S, tá?